Paz do Senhor, meus irmãos, nesse vídeo vou te contar tudo sobre o construtor de sermão guiado, uma ferramenta muito interessante para quem prega a palavra de Deus, pela qual você consegue criar tópicos em até 3 níveis, expandir, encolher, marcar onde estar na pregação e muito mais. Além disso, você recebe esboços automáticos todos os dias e lições bíblicas de diversas passagens bíblicas. Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo, então já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, assista o vídeo até o final, tire suas próprias conclusões depois. O aplicativo que a gente está falando, que eu estou falando, é esse aqui, ó, Sermão Impactante, tá? Não sei se você consegue identificar. E ao clicar nele aqui, nós temos aqui algumas ferramentas, nós temos a Bíblia Sagrada, aqui em cima tem a listagem dos capítulos. Aí aqui nós temos o construtor de sermão, Sermão Notes, a gente vai já falar sobre ele. Temos as lições bíblicas que eu comentei no início do vídeo. Tá aqui, ó, por exemplo, esse segundo aqui, 8 lições sobre Josué 1:9. Ele traz uma exegese do texto, você pode encolher, e ele traz aqui 8 lições. Primeira lição, seja forte e corajoso e vença seus medos. A segunda lição, confiança em Deus transforma a nossa perspectiva, e ele traz a descrição da lição, além do que você pode aumentar o texto, diminuir, colocar no modo claro também. Isso a respeito das lições. O que nós queremos mesmo é falar sobre o Sermão Notes. Eu já fiz alguns sermão aqui, né, na verdade, e esses dois de cima seriam testes. Então aqui está a listagem dos sermão que eu já criei, dos esboços que eu já criei. Aqui embaixo, em esboços prontos, tem a listagem dos sermão que chega para mim todos os dias. Esse aqui, ó, a palavra que transforma vidas, 5/8. Chegou hoje para mim esse daqui. Então, esse aqui que chegou hoje, ó, 5/8, ele traz aqui, aumentar um pouquinho o tamanho, aqui, ó, traz aqui o tema, o texto base, tem uma introdução, e eu tenho um desenvolvimento. No desenvolvimento, eu tenho 2 pontos para falar. A verdade nos revela quem somos, a verdade nos liberta das mentiras. Que são 2 pontos que veio nesse esboço. Isso é automático, né, que vai chegar para você. Então, você pode pegar para você, se basear nele, colocar novos tópicos, novas aplicações, muito interessante. Olha as aplicações aqui. Eu tenho 3 aplicações. Ao clicar em cima, ele abre para mim, e eu posso clicar em cima, ele marca o lugar onde eu estou. Terminei o primeiro, eu venho para o segundo. Aqui está no modo normal, né? Abrindo tudo. Se eu clicar aqui em cima nesse modo guiado, eu clico no primeiro, quando eu clico no segundo, ele fecha o primeiro automaticamente. E ele vai me guiando um por um, ó. Cliquei no primeiro, agora eu vou clicar no segundo, aí ele vai me guiando um por um, ó. Então observe isso aqui, ó. Eu tenho os tópicos pré-estabelecidos: introdução, desenvolvimento, aplicações e conclusão. Dentro de cada um deles eu coloco tópicos. No desenvolvimento, posso colocar 2, 3 tópicos, dependendo, que eu vou explicar o texto, falar sobre o texto, falar sobre termos originais, vou falar sobre curiosidade, alguma coisa explicando um texto, trazendo toda a explicação do texto para a igreja. No terceiro ponto, eu vou fazer as aplicações, trazer os ensinamentos daquela passagem bíblica para os dias de hoje, e depois vou fazer a conclusão. Observe como é interessante essa estrutura. Eu tenho aqui esses tópicos no primeiro nível. Ao clicar, eu tenho tópicos dentro no segundo nível. Antes de mais nada, aqui a respeito dos filtros, aqui em cima, ó, tem um filtro. Eu posso listar pelo culto da família, culto da palavra, pelo culto da vitória, pelo culto de adoração, por culto de jovens, culto de missões, culto de oração, santa ceia. Aqui em cima, eu vou voltar aqui agora, em todos, e aqui em cima eu posso fazer pesquisas também por palavras. Vou usar aqui, por exemplo, a palavra Deus, para você entender. Olha só, ao clicar aqui, ele me listou aqui 2 esboços com a palavra Deus. Quando eu quero um esboço desse para mim, basta eu clicar no mais aqui, ó, e aí ele me pergunta se eu desejo adicionar à minha lista. Confirmando, ele vai para a minha lista, eu posso adicionar novos tópicos, posso editar e fazer o que eu quiser com esse esboço, ok? Nos meus esboços aqui, um que eu preguei nesses dias, aqui, o clamor que Deus ouve, vamos dizer, esse aqui foi sobre Jeremias 33:3. Eu fiz uma introdução aqui, o desenvolvimento eu fiz 3 pontos a respeito do livro de Jeremias, a respeito de Jeremias e a respeito de Judá. Lembra que eu falei que tem tópicos dentro de tópicos? A respeito de Jeremias tem mais 2 tópicos. Não é sobre popularidade, é sobre falar a verdade. Fique firme mesmo que ninguém esteja. Você vai sendo conduzido tópico por tópico. Essa é uma técnica de oratória.
Quando você quer expandir, se aprofundar mais num tema, você subdivide ele. Um exemplo disso, eu vou falar sobre o amor. Ao invés de eu só falar sobre o amor para a igreja, que a pessoa deve amar, não, eu vou falar como a pessoa deve amar. Vou falar sobre o resultado de amar. Vou falar do problema de não amar, né? Então eu vou subdividindo e isso vai encorpando mais a mensagem. O foco aqui é falar sobre a ferramenta, né? Já deu uma fugida do assunto, mas as aplicações. Aí você clica no primeiro, você pode fazer a marcação. Observe que tem uma outra aqui, uma outra aplicação dentro dessa primeira. Quando eu clico na segunda, ela vem, ó, e eu posso fazer de novo a marcação. Vou clicar na terceira agora. Ele vai me guiando passo a passo. Posso deixar no modo escuro que eu acho melhor. Veio para o quarto, apertar no quinto agora. Terminei o quinto ponto, agora eu vou para o sexto. Terminei o sexto ponto, vou para o sétimo. Terminei o sétimo ponto, vou para o oitavo. Tá vendo como que ele vai te guiando passo a passo, certinho? E você já tem a estrutura de tópicos. Então você sabe certinho o cronograma de seguir. É claro que o Espírito Santo vai te dar alguma coisa no meio, alguma palavra, mas você já tem um norte certinho. Não, eu estou no segundo ponto, depois eu vou para o terceiro. Então você já tem uma estrutura detalhada. Você não fica perdido, às vezes, num bloco de notas ali. É muito fácil de você se perder. Aqui não, aqui você está exatamente no ponto certo e você sabe qual foi o anterior, você sabe qual é o que vem logo em seguida, te guia muito bem durante a mensagem e te ajuda muito a ter clareza, né? Ter uma estrutura detalhada. Grandes pregadores tinham essa estrutura, né? Billy Graham, John Wesley, Charles Spurgeon. A gente vê até muitos esboços, por exemplo, de Charles Spurgeon. Ter uma estrutura, pensar no que vai falar, pensar em como as pessoas vão receber. O próprio Jesus fazia isso, né? As pessoas às vezes criticam um esboço, uma estruturação, mas o próprio Jesus pensava no que ia falar. Você acha que por que ele falava através de parábolas, fazia comparações, ilustrações, perguntas retóricas? Isso tudo era intenção comunicativa. Então a gente já viu mais ou menos como que funciona e para criar, basta você clicar aqui no mais aqui embaixo, ó, nessa bolinha mais aqui embaixo, e aí você tem aqui, ó, o tema e o texto base. Você coloca um tema, você coloca um texto base e você escolhe a categoria, culto da palavra. Próximo. Aí aqui, ó, você já veio o tema e o texto base. Aí você vai adicionar tópico por tópico. Primeiro tópico. Eu gosto de montar já a estrutura dos 4 pontos. Como eu trabalho com 4 pontos, eu gosto de montar já essa estrutura. Então eu já vou montar ela aqui, ó. Introdução. E aqui eu traria a descrição da introdução, né? No caso, você vai fazer a descrição da introdução. Por exemplo, vou fazer uma ilustração, vou falar do problema que a minha mensagem vai resolver. Então, aqui você coloca a descrição. Aí você salva. Observe que já ficou certinho lá. E aí aqui, vamos colocar os pontos, depois eu explico melhor sobre as outras coisas. Vou colocar aqui a descrição. Aí vou colocar aqui as aplicações. Gosto de seguir essa estrutura aqui. Então, eu já estruturei os 4 pontos que eu gosto de trabalhar. Introdução, desenvolvimento, aplicações e conclusão. Eu poderia já colocar aqui, por exemplo, depois da introdução, já colocar um contexto. Poderia colocar. E depois já colocar as aplicações em si sem titularizar assim, sem colocar os títulos? Poderia. Mas eu gosto de fazer assim só para ir me norteando melhor. Então, aqui dentro da introdução, se eu quiser colocar um subtópico, basta eu clicar aqui, ó, em subtópico, na introdução. Normalmente eu não coloco no desenvolvimento. Por exemplo, contexto. Poderia colocar outro, vou colocar outro aqui, de uma curiosidade, por exemplo. E aí dentro, por exemplo, do contexto, eu posso colocar sublições, lembra? Sublições não, explicações maiores, mais detalhadas. Por exemplo, vou detalhar aqui, nesse contexto, vou falar sobre a região. Observe que ele vai montando, é como se fosse uma árvore que você vai esgaiando ela, né? Então, vou falar sobre a região. Outra coisa que eu poderia falar também é sobre uma cultura. Então, você vem, terminou a introdução, você vem para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai falar sobre o contexto. No contexto, eu tenho a região e tenho uma cultura. E também, logo após, eu tenho uma curiosidade. Então, eu explico o texto inteiro. E aí, depois dessa explicação, eu venho para as aplicações. Nas aplicações, eu posso colocar aqui, ó, lição 1. Aí eu salvo. Eu posso colocar aqui lição 2. Aí eu salvo. E assim vai. Eu poderia colocar aqui 20, 30 lições se eu quisesse, né? Claro que não tem necessidade de estudo. Mas aqui, coloquei
coloquei lição 1, lição 2. Na lição 1, se eu clicar em cima, ele vai expandir e eu posso colocar uma sublição, né? Isso no terceiro nível, entende? Então, vamos se dizer que essa lição 1 aqui, ela me permite ter mais 3 sublição. Coloco aqui, sublição 1, olha aí que interessante. Aí vem aqui, lição 2, e assim sucessivamente, né? Você pode criar o tanto que você quiser também. Olha que interessante. E aqui você tem a conclusão. Olha que simples criar um esboço aqui e de forma guiada. Você cria os tópicos exatamente aonde você quer, na introdução, no desenvolvimento, nas aplicações. Você pode adicionar novos depois e muito mais. Você pode editar. Esse lapisinho indica que você pode editar, tá vendo? A palavra aplicações. Vou colocar aqui, ó, aplicações 3, só para você ver como vai atualizar lá. Atualizações 3. Então, você pode atualizar, você pode fazer do jeito que você quiser, ok? Olha aí como que ficou a estrutura. E aí você observa que dentro do ponto do contexto, eu tenho mais 2. Do ponto aqui da lição 1, eu tenho mais 2. Eu gosto de fazer, como eu te falei, no modo guiado. Que aí quando eu abro o desenvolvimento e clico no contexto aqui, ó, ele vai abrindo, clico na região. Quando eu clico na cultura, ele fecha a região automaticamente. Quando eu clico em curiosidade, ele vai fechar o contexto e vai abrir só a curiosidade. Tá vendo? Quando eu clico em aplicações, ele vai fechar o desenvolvimento. Lição 1, da mesma forma, ele vai abrir aqui, aí quando eu clicar na lição 2, ele vai fechar a lição 1. E aí vai me guiando certinho. Então, para editar, aí você tem que clicar certinho aqui, ó, no lapisinho aqui do canto, ok? O que você achou dessa ferramenta? Fantástica, não é? Eu vou deixar mais informações dela no link aqui abaixo. Você pode clicar, vai ter o site com mais explicações ali. Não se esquece mais uma vez de se inscrever no canal aí. Deixa o seu comentário aqui, tá? Vou te responder com a sua dúvida, com o que você quiser falar. Deus te abençoe.